Então, o tema da nossa mensagem de hoje é: Deus é soberano e o seu reino domina sobre tudo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Hebreus 13. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 9. Então vamos ouvir a voz de Deus. Lá em Hebreus 13, no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Eu estou lendo errado, né? Não, está certo. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Amém, amados? Isso é tão importante a gente saber. Vamos ler de novo. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimento, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Vamos orar a Deus para que Ele possa falar o que Ele quiser aos nossos corações nessa noite, e com certeza Ele falará aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor Deus e Pai, obrigado, santo e amado Senhor, por nós podermos estar aqui. Como é bom, Jesus, estar aqui sabendo que o Senhor é que está na direção de tudo. Sabendo, meu Deus, que agora nós vamos ouvir a Tua voz, os Teus ensinamentos, meu Pai, que com certeza nos fará muito bem. É a palavra verdadeira, é a palavra que jamais passará. Tudo passa, mas a Tua palavra permanece para todo sempre. E é essa palavra, Senhor, que será ouvida agora nessa noite. E eu tenho certeza, Senhor, sem dúvida nenhuma, que é o remédio verdadeiro para qualquer mal. Aqui tem muitas pessoas, Senhor, muitas ovelhinhas que fazem parte do Teu rebanho. E eu sei que cada uma delas tem necessidade de algo. E o Senhor conhece cada uma dessas necessidades. E eu creio que através desta palavra, Tu irás suprir, Senhor, tudo que nós precisamos. Porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos fortalece através da Tua palavra. E é com essa palavra, Senhor, que nós vivemos neste mundo. E vivemos, Pai, como cabeça. Vivemos como vencedores, ocupando a posição que Tu nos deste. Porque nós não abrimos mão, Senhor, dessa posição. Porque ela foi conquistada por um preço muito alto, o preço do Teu sangue derramado, Senhor. Por isso estamos aqui, para receber de Ti tudo o que nós temos direito. E não queremos, Senhor, falhar na nossa caminhada. Não queremos nos desviar nem um pouquinho, nem para a esquerda, nem para a direita. Queremos andar retos dentro do que Tu determinar para a nossa vida. Por isso, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fala, Pai. Fala a esse coração que está sedento para Te ouvir. Fala, querido Deus, a cada um de nós da maneira como nós precisamos ouvir. Porque eu sei que a palavra será a mesma, mas será recebida de forma diferente por cada um, porque ela vem conforme a nossa necessidade. E eu já Te agradeço pelo que irá acontecer aqui, Senhor. Muito obrigada. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio de eu estar ocupando este altar. Eu Te agradeço por isso, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme Tu quiseres. Eu Te agradeço por tudo que já está acontecendo e o que vai acontecer. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, abençoados? Graças a Deus. Então, nós começamos vendo Paulo falar para os hebreus, e uma das coisas que ele enfatizou aqui nesse momento, nessa parte que nós lemos, foi que imitai a fé que tiveram os antigos, aqueles que viveram antes de nós. Então é importante você imitar a fé. A gente vê as atitudes,
A gente vê o resultado dessas atitudes. Por isso que é importante, por isso que Paulo exortava a igreja a imitar. Veja que tudo que está registrado na Bíblia, tudo, é para nos servir de exemplo. Toda a Bíblia. Às vezes, é para você não fazer igual, né? Mostra ele, olha, não pode fazer isso aqui, não pode fazer igual. Outras vezes é para você se espelhar naquele exemplo e fazer igual àquele exemplo. Tudo isso é Deus falando. Então, o que é que na realidade Paulo, ele está mostrando aqui? Aqui, nesses versículos que nós começamos a nossa pregação, Paulo está mostrando várias coisas. Primeiro, ele está mostrando para cada um de nós, e isso é tão importante, que Deus não muda. Amém, meus irmãos? Deus não muda. O mesmo Deus que fez maravilhas acontecerem, que a gente pega a nossa Bíblia, às vezes a gente fica emocionado. Às vezes a gente lê 10, 20, 30 vezes as mesmas coisas e a gente se emociona em todas elas. Esse mesmo Deus é o Deus que está aqui hoje. É o Deus que pode intervir pela tua vida. Então Deus não muda. Foi isso que Paulo deixou bem registrado, e é isso que você tem que todo dia colocar dentro de você. Não, o meu Deus não muda. O mesmo Deus que estava ali, que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o mesmo Deus que tirou Mesaque, Sadraque e Abednego lá daquela fornalha, o mesmo Deus que fez tantas coisas, é o mesmo Deus que está aqui hoje, para fazer na minha vida também aquilo que eu necessito. Amém, abençoado? Isso é importante você está sempre falando para você mesmo, sempre alimentando o teu espírito com essas verdades. É isso que Paulo estava falando. Uma das coisas que ele quis deixar nesses versículos que nós lemos agora, uma das coisas é isso aqui, que Deus não muda. E outra coisa também que é importante, se funcionou com todos, não vai deixar de funcionar com você. Amém? Poxa, funcionou com todos. A gente vê a palavra de Deus prevalecendo, acontecendo milagres, coisas grandiosas sucedendo na vida daqueles que creem em Deus. Então vai acontecer com você também. Você não crê? Você não foi chamado por Deus? Deus não trabalha na tua vida alimentando o teu espírito com essas verdades preciosas? Então, amado, vai acontecer na tua vida também. Isso também é importante você falar para você mesmo. Naquele momento que às vezes a gente se sente sozinho, a pessoa se sente fragilizada, você tem que saber, peraí, Deus não muda, Deus é o mesmo. Se funcionou com ele, vai funcionar comigo também. É importante você saber. Agora, o modelo a ser seguido, como que eu tenho que me comportar, o que que eu tenho que fazer para que eu possa também receber tudo aquilo que eles receberam, para na minha vida acontecer tudo aquilo que aconteceu na vida deles, o que que eu tenho que fazer? Está aqui o modelo na Bíblia. Por isso que é importante você se alimentar da palavra. Você, amados, ter o seu momento com Deus para ouvir Deus falar, para ouvir Deus te orientar. Não basta somente a terça, a quinta e o domingo. E muitas das vezes as pessoas desprezam, não vêm nos dias que Deus determinou. Porque se Deus determinou, Ele sabe do que nós necessitamos. É o trabalho de Deus na nossa vida. Então nós não podemos ser negligentes e achar que eu não preciso. Eu não vou, não é assim tão importante, também é demais. Não, nunca é demais. Deus sabe que nós somos frágeis. Nós, sem a palavra de Deus, nós não conseguimos nada. Alimentados com a palavra, a gente já passa por situações que, às vezes, a gente cambaleia. Então, tem que ser assim. Então, amados, viver a fé que os antigos tiveram é você crer em Deus obstinadamente. Eu gosto sempre de falar isso. Eu gosto sempre de falar de fé, que eu acho muito importante. Porque quando você tem fé, nós sabemos que temos. Deus nos deu. Mas tem que ser fé com atitudes. Quando você tem fé com atitude, você é sempre um vencedor em tudo. Em tudo você é um vencedor. Tem que ter atitude. Porque sabe quem nos faz vencedor? Somos nós mesmos. Porque você é que se sente derrotado.
Porque muitas das vezes a pessoa quer uma coisa, não consegue aquilo ali, já se sente um derrotado. Não! Você tem que falar, peraí, eu não consegui isso aqui, é porque a minha vida está nas mãos de Deus e Deus achou que isso aí não é para mim. Você não vai se sentir derrotado por isso. Você vai simplesmente saber que não aconteceu, porque aquilo ali não era de Deus para a tua vida. Então, quem se faz derrotado? Somos nós mesmos. Dependendo da maneira como você vai proceder diante das coisas que acontecem na vida. Se você estiver alimentado com a palavra, fortalecido por Deus, você nunca vai se sentir derrotado, porque você vai saber ouvir o Espírito de Deus te falar. Naquele momento ali, ele vai falar, não era para você, meu filho, não é agora, calma, vai vir coisa melhor, para você não é, então você vai se sentir tranquilo, não vai se sentir derrotado. Então, volto a dizer, viver a fé que os antigos tiveram é você crer em Deus obstinadamente mesmo. Pode quem quiser falar, pode quem quiser apontar outras coisas. Não, eu fico com Deus, eu creio em Deus, eu espero em Deus, e eu sei que vai se cumprir na minha vida. E cumpre, viu, amados? É você ter uma certeza e uma convicção dentro de você que Deus não vai falhar. Tem que ter, não, Deus não vai falhar. Aquela esperança gostosa, que não há nada melhor do que aquela esperança viva. É uma esperança viva dentro de você que você fala assim, não, Deus não vai falhar. Eu sei que Deus é comigo, Deus já está providenciando. Olha, amado, o homem falha, tudo falha, o governo falha, a ciência falha, tudo falha, mas Deus não falha de jeito nenhum. Então, todos os grandes heróis da fé que a Bíblia apresenta foram pessoas que em momentos decisivos da sua vida confiaram plenamente em Deus. O que é confiar em Deus? Naquele momento decisivo, eles não tiveram dúvidas, não tiveram medo, não deixaram se intimidar, nem tampouco pelo que seus olhos viam, nem pelo que seus ouvidos ouviam. Isso é importante. Você não pode deixar se intimidar. Ou você crê em Deus, ou você não crê. E muitas das vezes, meus irmãos, Deus permite até que aconteça para provar a nossa fé. Para ver, deixa eu ver lá se aquele meu filho está realmente crendo em mim. Deixa eu ver se realmente ele está fortalecido pela minha palavra. Ele está mesmo ali firme, crendo obstinadamente em mim. E Deus permite a situação acontecer. E você, na hora falha. Não pode falhar, não pode se deixar intimidar. Seus olhos estão vendo, mas eu fico com o que a palavra está dizendo. Eu creio na palavra, eu creio em Deus. Meus ouvidos estão ouvindo, mas eu creio na palavra. O Espírito Santo fala mais forte dentro do meu coração. Amém, meus irmãos? Tem que ser assim. Então, imitar a fé que os antigos tiveram é o quê? É você, em qualquer situação que apareça na sua vida, mais difícil que possa aparecer, você tem que ficar absolutamente convicto que Deus vai te dar o livramento. Eu sei que se eu saísse agora de banco em banco, eu gosto sempre de falar isso, porque realmente é uma realidade, e perguntasse, irmãzinha, você tem problema? Todos têm. E nós temos uma mania de achar que o nosso problema é sempre maior do que o dos outros, né? Mas seja o que for, pode ser o maior problema do mundo. Deus pode te dar o livramento. E você tem que crer assim. Se você é uma pessoa que realmente vive por fé, você tem que crer que Deus vai te dar o livramento. Sabe o que acontece quando você vive assim? Acaba as angústias, acaba as incertezas, acaba aquela coisa ruim, você vive uma vida boa. Você passa aqui por essa terra com uma vida tranquila. Não, eu estou convicto que de Deus é comigo. Não vai vir mais nada que venha te impedir de você estar firme ali, acreditando no Deus que realmente é um Deus de poder. Então você tem que viver a fé bíblica. O que é viver a fé bíblica? É você acreditar que Deus verdadeiramente está no controle de todas as coisas. Que é muito fácil dizer, Deus está no controle, Deus está no controle. Mas será que é assim mesmo que tu está vivendo? Acreditando que Deus está no controle? Porque se for, realmente você está vivendo bem. Porque isso é fundamental. Então a primeira coisa que nós,
que pertencemos a Deus, que já fomos chamados por Deus, que já fomos tirados deste mundo, a primeira coisa que nós temos que ter a plena certeza é que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Todas. Não foge nenhuma. Nada escapa do controle de Deus. Nada, meu irmão. É aquilo que nós sempre falamos aqui e é a realidade. Nada acontece sem que seja Deus fazendo ou Deus permitindo que se faça. Nada. Imagina se você tiver realmente essa convicção em você. Você vai viver uma vida tranquila. Não, o meu Deus está no controle. Nada vai acontecer sem que seja o meu Deus fazendo ou permitindo que se faça. Pronto, tranquilamente. Então você tem que crer em Jesus, tem que crer, como nós acabamos de ver, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eternamente. Ou seja, como Ele agiu na sua manifestação de Pai, Ele também age, Ele é o mesmo na sua manifestação de Filho e o será eternamente igual na sua manifestação de Espírito Santo, que é os dias que nós estamos vivendo. Amém, amado? Mesma coisa. É um só. Nós não temos que limitar Deus em nada. Então, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que domina sobre tudo. Nada acontece à revelia de Deus. Por quê? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Agora, diz a verdade, meus irmãos. Isso não traz uma paz muito grande na nossa vida? Traz ou não traz? Mas não pode trazer só aqui na igreja, não. Tem que trazer no teu dia a dia. É naquele momento que tu está lá nas lutas. Aquele momento que tu está enfrentando aquela crise. Aquela coisa diversa, é aí que tem que entrar essa tua confiança em Deus. É aí. Não, Deus está no controle. Eu creio que Deus vai fazer, que Deus vai resolver. É Deus quem controla a minha vida. É Deus quem me dá sabedoria. Mas para que isso aconteça, você tem que ter uma intimidade com Deus. Ou seja, a tua vida tem que ser dirigida por Deus. Você tem que ter, meu irmão, o teu dia a dia com Deus. Não é só nos dias da igreja, não. Nós somos seres espirituais. O mais importante da tua vida, o que é? É buscar a Deus em primeiro lugar. Isso quer dizer que de manhã, você não pode sair da sua casa sem você falar com o teu Deus primeiro. É o teu Deus que vai dirigir o teu dia. É o teu Deus que vai te livrar de todos os males que estão espalhados em cada esquina. Você tem que falar com Ele. É o teu Deus que vai suprir cada uma das tuas necessidades daquele dia. No final do dia, você tem que falar com Deus, agradecer. Mesmo que não tenha sido tudo conforme você quis. Mas você confia que Ele está no controle e que Ele que está dirigindo a tua vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu sei que eu posso confiar em Ti. Eu sei, meu Senhor, que o meu dia inteiro Tu esteve comigo, Tu me fez poder desfrutar de coisas maravilhosas. Amado, você tem que ter essa disposição de ver Deus em tudo. Que tem pessoa que é pessimista, basta acontecer uma coisa ruim, que já começa a blasfemar, começa a murmurar, começa a falar coisas que não agradam a Deus, fere, entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque a pessoa não está em comunhão com Deus. Você tem que estar em comunhão diária. Faça isso, meu irmão. Nós aqui estamos numa igreja madura. Aqui não é uma igreja que a gente vem só para pedir alguma coisa, só para se servir de Deus. Eu creio que não. Aqui é uma igreja que nós estamos aqui para servir a Deus. Viver verdadeiramente Deus, porque nós não vivemos sem Deus. Cada culto que você vem a esta igreja, você não sai da maneira que entrou. Eu creio assim. Você sai trabalhado, melhorado. Amém, amados? Porque a palavra de Deus, ela faz isso. Então, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele domina sobre tudo. Nada acontece, volto a dizer, fora do controle de Deus. Veja o que o salmista diz lá em Salmo 103. Salmo 103, versículo 19.
Olha só o que diz a palavra do Senhor. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Sobre tudo. Veja, Deus domina sobre tudo. Eu não aceito você sair aqui dessa noite ainda com alguma insegurança na tua vida. Amém, meu irmão? Porque essa palavra, ela tem que trazer para a tua vida uma segurança. Seja lá a situação que você esteja enfrentando. Se você realmente receber essa palavra, praticar aquilo que você está ouvindo, deixar realmente Deus agir, você vai ver como você vai se tornar uma pessoa bem melhor. Lembre, Deus domina sobre tudo. Veja em Salmo 33, ainda em Salmo 33, versículo 9. Olha o poder do nosso Deus. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. É esse o nosso Deus. É esse o Deus que está aqui nessa noite. É esse poder aqui, meu amado, que se manifesta na tua vida. Agora você tem que saber que ele não apenas criou as coisas, mas que ele também se mantém no controle de todas as coisas criadas por ele. Amém? Então Deus está no controle de tudo, não tem como fugir. Olha, Deus governa a terra, o ar, a água, a neve, a chuva, o sol. Tudo está no total controle de Deus. E executam a sua soberana vontade. Como? Pela palavra do seu poder. A palavra de Deus. E eu queria ver alguns exemplos para que a gente possa se certificar mais ainda e possamos, claro, moldar a nossa vida dentro da palavra. Porque nós que somos de Deus, nós temos que moldar a nossa vida dentro da palavra de Deus. É o nosso manual de vida. É isso aqui, ó, a palavra de Deus. Não são esses livros que lançam aí, esses psicólogos, não. Esses terapeutas, é a palavra de Deus, é a nossa regra de viver. Então vamos ver alguns exemplos. Vamos ver o primeiro lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 17. Gênesis capítulo 6, versículo 17. E olha Deus falando. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Veja, Deus falando para as pessoas o que iria acontecer, mostrando que Ele é que tem o controle de todas as coisas. Então, quando aquela primeira geração antediluviana chegou a um nível tão grande de iniquidade, de coisas que não agradam, coisas insuportáveis, chegou a um ponto grande, Deus falou, chega. E Deus anunciou que inundaria a terra com água, acabaria com tudo. Ele anunciou, porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Agora veja Deus cumprindo isto. Gênesis 7, versículo 11. Veja lá. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Olha a palavra de Deus se cumprindo. Deus fazendo aquilo que prometeu. E Deus faz, amada, a palavra de Deus se cumpre totalmente. 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Pula para o 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo homem. Assim Deus resolveu, assim Deus fez e assim aconteceu. E é assim sempre. A palavra de Deus, ela se cumpre sempre, na hora determinada por Deus.
E assim são com N exemplos dentro da palavra. Quando a gente lê a palavra, quando a gente vê a palavra, a gente vê como é poderoso o nosso Deus. Como Deus, meu amado, antes de tudo é fiel, é justo, cumpre mesmo com aquilo que Ele fala. Você conhece a história da libertação do povo de Israel do Egito? Todos nós conhecemos, né? Quando Deus o libertou. Deus, antes mesmo de Moisés partir para executar a sua missão, Ele lhe disse uma coisa muito interessante. Veja, vamos ver, Êxodo. Vamos lá em Êxodo, capítulo 4. Versículo 21. Vamos ver o que Deus falou para Moisés. Êxodo 4, versículo 21. E ele falou assim, olha, disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Olha só, Deus mesmo falou para Moisés, olha, você vai fazer todos aqueles milagres que eu mandei, mas apesar de tudo aquilo que ele vê, eu vou endurecer o coração dele para que ele não deixe o povo partir. Tudo isso quem fez? Deus. E por que será que Deus endureceu o coração de Faraó? Claro que tudo que Deus faz tem um propósito, tudo. Por quê? Para que Deus manifestasse na pessoa de Faraó o seu poder. Amém, amado? Para que ele pudesse ver, que realmente o poder de Deus se manifestando lá. Veja lá em Êxodo 9, pula aí para Êxodo 9, para que a gente possa conferir. Versículo 15. Olha só como que eu falei, realmente é o que é. No versículo 15 ele diz assim, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus tem sempre um propósito da maneira que Ele age na nossa vida. Muitas das vezes a gente fica se indagando, não indague não, meu irmão. Tudo tem um propósito de Deus. Veja aqui, ó. Aqui mesmo ele mostrou, não, peraí, você vai fazer tudo que eu estou mandando, vai acontecer aqueles milagres tremendos, só aquilo ali já é motivo para ele ver, né? Ele se espantar, né? Deixar vocês irem embora, mas eu vou endurecer o coração dele para que ele não permita que vocês vão embora, porque eu ainda tenho que mostrar o meu poder. Eles ainda vão ter que ver. Então, tudo tem um propósito de Deus. Veja, até mesmo os filhos do diabo têm as suas ações limitadas por Deus. Nosso Deus, meus irmãos, é que é o soberano. E as pessoas estão aí fora com medo do diabo. O diabo não pode fazer nada sem a permissão. O diabo, quando eu digo, é os filhos do diabo, que estão aí espalhados. Mas eles não podem fazer nada sem a permissão do nosso Deus. Até eles, com certeza, têm as suas ações limitadas por Deus. Aí eu pergunto para nós que somos filhos de Deus, precisamos nos preocupar com alguma coisa? Ou vivermos inquietos? Ou vivermos angustiados? Ou vivermos, a não ser que a gente esteja vivendo em desobediência. Aí sim, aí você tem que se preocupar. Se você estiver vivendo em desobediência, aí você vai ter que se preocupar, porque você, além de viver debaixo da disciplina de Deus, você não vai poder ver essas coisas se cumprindo, as promessas de Deus, porque você está em desobediência. Mas se você não estiver em desobediência, meu irmão, pode ficar tranquilo, tranquilo. O teu Deus já está providenciando aí tanta coisa para a tua vida. Agora tu tem que ter calma, tu tem que ter perseverança, tu tem que confiar. Não é confiar só da boca para fora, não. É confiar de todo o teu coração. Que tu vai ver como vai manifestar na tua vida as coisas de Deus.
Veja, no final do versículo 14, o Senhor disse, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Olha, Deus não dá a glória dele para ninguém. E como é que Deus manifestou o seu poder? Deus fez a luz se transformar em treva, o rio em sangue, choveu granizo, a morte se instalou sobre os filhos da perdição. Deus fez muita coisa. Veja lá no versículo 9, capítulo 9, versículo 23. Vamos ver, confira aí o que Deus fez. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedra e fogo misturado com a chuva de pedra tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedra feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedra toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Agora veja que coisa maravilhosa. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Que coisa maravilhosa, é ou não é, meu irmão? É para a gente se regozijar. É o controle de Deus sobre os seus filhos. Ele fez cair chuva de pedra em todo lugar, menos aonde estavam os seus filhos. É o poder maravilhoso de Deus. Todos os ímpios foram feridos, mas não choveu aonde estavam os filhos de Israel. Deus preservou. E muitas das vezes a gente vê isso acontecer na nossa vida, né? A palavra de Deus diz, caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você tem que crer nisso, meu irmão. Crer, nesse amedrontar. Às vezes a pessoa vê as coisas acontecendo aí nesse mundo, se amedronta. Tem gente que não sai nem de casa com medo. Nós não precisamos ser assim. Claro que a gente não vai querer logo, não. Eu sou de Deus, eu vou ali, eu vou entrar ali. Não, não é assim. Não é tentar o Senhor, seu Deus. Mas é viver uma vida natural, sem medo. Acreditando que Deus se manifesta na tua vida com certeza. Deus é poderoso. É esse Deus de poder que a igreja precisa conhecer. É esse Deus aqui. Por quê? Porque a maioria dos crentes, meu irmão, eles imaginam que o diabo é que está no controle de todas as coisas. É ou não é? Nós devemos sempre dar graças a Deus, porque nós temos o conhecimento da graça. E o conhecimento da graça nos faz viver realmente acreditando, crendo, esperando em Deus. Mas quem não tem, acha que o diabo está no controle. Se você falar com uma pessoa aí que frequenta essas igrejas aí, que eu não sei nem se pode ser chamada de igreja, mas você vai ver que a pessoa fala no nome do diabo, não sei quantas vezes, o diabo, como se o diabo pudesse fazer alguma coisa sem a permissão do nosso Senhor. Nós sabemos que não. Nós temos esse conhecimento. Por quê? Mas por quê? Porque os pregadores mesmo apresentam Deus como um ser distante. Um ser que fica indiferente a tudo que está acontecendo. Parece que eles apresentam um Deus que não está nem ligando para a vida das pessoas. Por isso é que muita gente imagina que o nosso Deus é um Deus a mais nesse mundo. Mas não é assim. Por isso que o conhecimento da palavra é a maior riqueza que nós temos na nossa vida. Por isso que eu não consigo entender a pessoa não aproveitar. A pessoa tem que se regozijar. Poxa, graças a Deus que eu tenho uma igreja que prega a palavra, eu tenho uma igreja que eu posso congregar. Então, se você puder, meu irmão, esteja terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, é para a tua vida. A tua vida que vai crescer, você que vai se servir de tudo isso que você está recebendo do Pai. Eu sei que a nossa carne, ela não quer. Ela fica inquieta. Ela fica... tanta coisa, eu sei, acontece. Mas tu tem que dominar a tua carne através da santificação do teu espírito. Está aí o segredo. Se você não santificar o teu espírito, a tua carne vai prevalecer. Aí realmente vai ser difícil você estar presente em todos os cultos. Vai ser difícil você ter o teu momento de oração, de devoção. Você ter o seu louvor como Deus se agrada. A palavra de Deus diz, sem santificação, ninguém
E nós sabemos que não é verá na vida eterna, porque todos nós que somos filhos temos direito à vida eterna. Não tem como mudar isso. Não verá Deus o quê? Agindo na nossa vida. E o que é a santificação? É isso, é você viver a palavra, é você ter o conhecimento, é praticar. Não só nos dias de igreja, não, meus irmãos, todos os dias. Nós temos um inimigo, não é o diabo não, que o diabo, ele já está aí dominado. Ele não pode mais fazer nada contra a vida dos filhos de Deus. Deus já o derrotou por nós. Mas nós temos um inimigo que está ali, pior que a gente não pode nem falar assim, ó, inimigo, fica aí que eu vou. Ele vem com você. É a tua carne. Está aí com você. E se você permitir, ela vai prevalecer e vai sair ganhando. Aí vai ser muito ruim para a tua vida. Esse inimigo aí, ele não é mole. Você tem que tomar cuidado. Você tem que santificar. A única maneira de você poder dominar a tua carne é santificando o teu espírito. Através do conhecimento, do crescimento. É vir à igreja, ouvir realmente a palavra, não é ficar dormindo, não é ficar prestando atenção em outra coisa, é ouvir, é estar ali, anotar, chegar em casa, ver o que falou, conferir, estudar, adquirir CDs. Tem que adquirir para poder ouvir, a repetição é a mãe do saber. Não basta só ouvir aqui, tem que ouvir, cada vez mais que você vai alimentando o teu espírito, vai se fortalecendo. Você vai vencendo a tua carne, você vai realmente sendo vencedor. Eu acho que todos nós queremos isso, é ou não é? Porque a pior coisa que tem, meus irmãos, é quando... acho que todos que estão aqui já viveram uma vida sem conhecimento. Eu não sei se converteram, tem pessoa aqui que se converteu já na graça. O normal, geralmente, o mais comum é a pessoa já ter vindo de outros lugares, né? Então, a gente passa por uma experiência que a gente vê que é horrível. Nós estávamos totalmente enganados. Nós éramos filhos de Deus, mas não vivíamos como tais. Ficávamos buscando soluções em coisas totalmente diferentes. Quantos aqui já não foram aí para esses cultos, que nem chamam de culto, chamam de reuniões, para buscar uma rosa, um óleo, um sal grosso, né? Quantos que já não colocaram a fé num santo da Igreja Católica, fazendo simpatia, né? Quantos caminhos errados que nossa vida era como? Horrorosa. E por que tudo isso? Porque nós não conhecíamos o Deus verdadeiro. O Deus que nós conhecíamos é o Deus que está sendo pregado aí, que não chega nem perto desse Deus Todo-Poderoso que hoje nós conhecemos, graças a Deus. Vamos ver lá em Êxodo 5, volta lá para o capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor? Para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então veja, Faraó, ele não conhecia realmente quem era Deus. No conceito de Faraó, Deus era apenas um Deus qualquer, um deusinho a mais, uma entidade lá, destituída de poder, e que ele não estava nem tão pouco aqui para obedecer. E eu pergunto para os abençoados, será que não é este conceito que está hoje aí inconscientemente na mente da maioria do povo de Deus? É. Do povo que não conhece Deus. Eles dizem crer no poder de Deus, mas apenas teoricamente. Na hora da prática, é um desastre. Na hora da realidade, ninguém confia em nada, meus irmãos. É todo mundo aí frustrado. É todo mundo mal resolvido. Por quê? Porque não tem um alicerce, uma força. Não, eu creio em Deus, eu sei que Deus está no controle e eu não vou esmorecer. Eles não têm essa confiança. Por isso que Tiago disse que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Morta.
Mas você só vai poder viver uma fé com obras se você conhecer a Deus. Tem que conhecer a Deus, como ele tem que ser conhecido. Veja lá em Daniel 11, vamos lá para Daniel. Vamos ler o versículo 32. Versículo 32. E olha como é que Daniel fala aqui, olha. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ninguém chegou lá não? Ativo. Amém, amados? É o que eu creio que essa igreja é. Um povo forte e ativo. Por quê? Porque conhece o seu Deus. Olha como é importante a gente conhecer o Deus. Os antigos conheciam Deus. Sabiam que ele era o Deus Todo-Poderoso. Que ele tinha poder sobre todas as coisas. Por isso que eles eram fortes e ativos. Por isso que tudo acontecia de bom. Paulo, ele disse aos hebreus, lá em Hebreus 1:3, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder. Ou seja, tudo obedece à palavra de Deus. Tudo, meu irmão. Olha, quando tu conheces a palavra e tu confessa a palavra num momento de dificuldade, num momento que você está enfrentando uma luta, meu amado, tu vence. A palavra sai de dentro de você como uma espada mesmo, tá? Você vai e fala, mas não é falar da boca para fora não, porque falar a palavra qualquer não pode falar. Você fala a palavra de Deus para um papagaio, ele repete. Será que aquela palavra que sair da boca do papagaio vai sair com poder? Só porque é a palavra de Deus? Não. Ela tem que sair com confiança, com convicção, com aquela força que ela tem dentro do teu coração. E olha, não tem o que não possa ser vencido pela palavra de Deus. Amém? Veja lá em Mateus 2, versículo 9. Mateus, capítulo 2, versículo 9. Olha só. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, anunciando que aquele menino era o Filho de Deus. Amados, por que aquela estrela parou ali? Para anunciar que aquele menino ali era o Filho de Deus. Por ordem de Deus. Veja, a estrela obedeceu à ordem de Deus. Parou ali, ó. A estrela obedecendo à ordem de Deus. Vocês já pararam para pensar no poder que tem o teu Deus, o Deus que você crê, o Deus que a tua vida está nas mãos dele, meu irmão? Já parou? Olha que coisa maravilhosa. Vamos ver mais. Salmo 147. Isso é para que você vibrar, é para você descansar, é para você viver sem medo de nada. Nada, nada, nada. Não há o que possa vir na tua vida para te dominar, meu irmão. 147, versículo 15. E olha como é que é a palavra de Deus. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Amém? Tudo isso Deus faz através da sua palavra. É aquilo que eu acabei de falar. Quando você fala a palavra de Deus com poder, acreditando, olha, tu faz milagres acontecerem, meu irmão.
Por isso que a gente costuma dizer, há poder em suas palavras quando você vive verdadeiramente uma vida de fé, uma vida como um dispenseiro dos mistérios de Deus, conhecendo a palavra. Porque não adianta nada você repetir aquilo que ouviu sem conhecer. Vai ser como Paulo falou, são pauladores frívolos. Não conhecem, estão falando, não estão nem sabendo o que estão falando. Não adianta, não vai surtir efeito. Mas quando você conhece, quando você tem uma intimidade com Deus, você está enfrentando uma situação e você fala, tudo eu posso naquele que me fortalece, ou declara outra palavra que no momento, com certeza, o Espírito de Deus faz vir aos teus lábios. Amado, é a tua arma poderosa, arma que pode vencer tudo. Veja aqui, está aqui, nós estamos vendo o poder que tem a palavra de Deus. Pela palavra, a estrelinha parou ali para anunciar e tantas outras coisas mais que a gente conhece. Nós acabamos de ver aqui agora, ó. Ele envia as suas ordens à terra, a sua palavra corre velomente, e tantas coisas que acontecem, a sua palavra derrete, faz soprar o vento e as águas. Então, o que é? Você vê que até os distúrbios climáticos estão sob o controle de Deus, sob o controle do Senhor. Veja lá em Amós, veja mais, isso aqui que eu acabei de falar, Amós. A gente quase não lê, né? Mas está mais para o finalzinho do velho. Amós, capítulo 4, versículo 7. Isso é para a gente conhecer mais ainda o poder do nosso Deus. E eu não acredito que alguém vá sair daqui dessa noite ainda com insegurança em alguma área da sua vida. Seja o que você estiver enfrentando na tua vida. Ou seja problema financeiro, ou seja problema na família, ou seja problema de saúde. Para Deus é tudo igual. Está aí, você está vendo, Deus está te mostrando. É como Deus estivesse aqui falando para a gente assim, olha, eu sou o Todo-Poderoso, eu posso todas as coisas. Basta você saber viver uma vida de fé. Basta você crer obstinadamente em mim, que eu estou pronto para fazer aquilo que você está precisando. Amém? Muitas das vezes a gente deixa de ver Deus agindo por limitar o poder de Deus na nossa vida. Umas vezes por falta de conhecimentos, outras vezes por endurecermos o nosso coração e não crermos como tem que ser crido. Então, atenta bem para a voz de Deus, porque tudo que Deus fala aqui, com certeza, é para o nosso crescimento. E olha só em Amós 4, versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Quem fez isso? Quem fez? O Deus Todo-Poderoso. O Deus que pode todas as coisas. Amados, eu estou te mostrando o Deus da Bíblia. Você tem que conhecer isso para que você possa imitar a fé que os antigos tiveram. Eu quero que você creia como eles creram. Nós temos que crer como eles creram, para que a gente possa ver a glória de Deus se manifestando na nossa vida. Basta isso. Deus, ele fala, ele sabe que nós precisamos mudar. E ele fala aqueles pontozinho que está faltando. Em cada pregação ele fala. E no momento que a gente está ouvindo Deus falar, fica na nossa mente as coisas que se sucedem na nossa vida. Aí você fala assim, poxa, é mesmo, ó, está faltando isso na minha vida, está faltando essa atitude, está faltando eu fazer isso. É porque Deus está mostrando. É Deus que está falando, não é? Eu estou falando a palavra de Deus, é Deus que está me inspirando, é o Espírito de Deus que está me inspirando para que eu possa falar. Aí, se não fosse assim, nós estaríamos aqui em vão. Graças a Deus, Deus não fala só com vocês não, eu estou falando aqui, Ele está falando comigo também. Como serve para a minha vida, como me abençoa cada culto que eu faço, porque é Deus falando a minha vida também, com certeza, não tenho a menor dúvida quanto a isso. E foi depois que eu passei a pregar que eu criei ainda mais.
Porque eu vejo, muitas das vezes eu subo para falar uma coisa, já vem, a gente prepara, mas na hora Deus muda tudo. Porque não sou eu, é Deus. Aí eu vejo, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Eu estava preparando essa mensagem aqui, eu gosto sempre de estar pesquisando na internet, alguns exemplos, alguma coisa, nas minhas pregações eu gosto muito de fazer isso. E eu estava mostrando para o pastor Carlos, nas minhas coisas de mensagem, ele falou, você vai pregar o quê? Eu falei, isso aqui. Aí ele estava dando uma olhada, eu falei, mas eu quero tirar um exemplo na internet, porque eu queria acrescentar umas coisas aqui. Aí eu fui, vi, e Deus me mostrou um exemplo, até que daqui a pouco eu vou passar para a igreja na internet. Só que olha como é que são as coisas. Aí eu falei, não, peraí, eu vou acrescentar, já está pronto o esboço, tá? Não foi feito não, agora não. Aí eu falei, eu vou acrescentar esse exemplo aqui. Aí acrescentei o exemplo aqui, quase no final, antes da última passagem que eu vou ler. Aí estou lá olhando o exemplo, legal, né? Muito bonito, muito inspirado por Deus. Eu creio que tudo está na direção do Senhor. Eu orei, pedi a Deus que me desse a direção, Ele deu. Aí pedi Rodrigo para poder tirar ali na impressora, para que eu pudesse... E estava vendo aqui no final. Amados, olha, eu cheguei a me arrepiar. As coisas de Deus fazem a gente se arrepiar. Eu botei no local o exemplo e depois tem a parte para terminar. Pois justo no exemplo, no final do exemplo, a parte que ele fala é a parte que eu tenho aqui. O mesmo versículo. Olha como é que são as coisas de Deus. Eu botei o exemplo e depois vem um versículo. Sem ver o exemplo. Eu queria um exemplo, olhei, comecei a ler, não, esse aqui encaixa bem. Não li até o fim. Aí botei. Quando eu fui ler, eu falei, caramba, pior que eu botei no lugar certinho, que depois do exemplo vem justo essa passagem. Quer dizer, quem fez isso? Deus, amados, é Deus. Por isso que, olha, eu não tenho a menor dúvida. Amém. Glória a Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória. Então, quem está falando com vocês é Deus, não é a pastora Sandreli, não. É Ele quem fez tudo acontecer, é Ele quem me fez estar aqui, é Ele quem providenciou tudo, é Ele que está falando. E o que Deus está falando? Que nós temos que crer obstinadamente. Quem sabe que não tem alguém aqui nessa noite enfrentando um problema muito difícil. Problema esse que está tirando até a sua paz. Não aquela paz que não sai de jeito nenhum, mas a paz circunstancial. A paz, né? E você está aí preocupado, amado, Deus está te falando. Creia obstinadamente, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Aqui, ó, Ele faz chover, Ele retém a chuva. É o Deus da Bíblia, é esse nosso Deus aqui. Você tem que crer dessa maneira, independe do que tu esteja vendo. Teus olhos estão te mostrando isso aí, você está preocupado? Não fique não, meu irmão. Creia, porque jamais será envergonhado aqueles que creem em Deus. Jamais. Deus não vai permitir que você seja envergonhado. Você está crendo nele? Faça a tua parte. Cumpre a palavra. Seja fiel a Deus. Não quero nem saber, não vou agradar homem, vou agradar a Deus. E você vai ver como é que vai tudo mudar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque é Deus que faz. Vamos ver mais, para que a gente possa ficar mais certo ainda. Olha, Gênesis 2. Vamos ver, que eu não quero pular nenhuma vírgulazinha do que está feito aqui. Porque Deus me confirmou que é isso que Ele queria que a igreja ouvisse em nome do Senhor Jesus. Então vamos ouvir tudo, né? Para que tudo venha a fazer efeito na nossa vida em nome do Senhor. Gênesis 2, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem. Quem trouxe os animais ao homem? Deus. Para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Quem trouxe? Quem fez? Quem ajeitou tudo? Deus. Deus. Mas aí depois alguém fala, mas pastor, peraí, isso aí foi lá no Jardim do Éden, foi na criação, né? Isso aí acontecia essas coisas mesmo. Mas não, olha, tem outros exemplos também assim. Veja lá em Gênesis 6, versículo 19. Olha só. Foi na arca, né? Vamos ver aqui, ó.
De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservarem em vida. Veja, Deus falou para Noé, olha, virão a ti. Eles virão a ti. Não era Noé que ia ter que sair pegando cada um, não. Deixa eu ver, esse aqui é dessa espécie, vem. Não. Deus falou para ele, ó, virão a ti. Quem é que ia fazer vir a Noé? Quem fez? Deus. Entendeu, amados? O poder do nosso Deus, como é que é? Foi Ele. Por quê? Porque tudo está no total controle de Deus. O leão, o elefante, o urso feroz, o lobo, o tigre, a águia, todos eles vieram mansamente para dentro da arca, aos pares, como Deus quis, aos pares. Que coisa tremenda. Então, não nos resta outra coisa a não ser confiar obstinadamente nesse Deus. Meu irmão, mas não é confiar nas horas boas, não, é confiar principalmente nas horas de uma crise, na hora de uma doença, quando os inimigos se levantarem contra ti, na rua, em casa, no trabalho, no ônibus, aonde você estiver. Olha, aonde você estiver, há miríades e miríades de anjos acampados ao teu redor, te guardando. Amém? Tu não está sozinho nunca. Abraão, ele saiu da sua terra. Nós sabemos que ele foi para uma terra que ele nem conhecia. Mas ele tinha uma convicção, porque ele cria obstinadamente em Deus. E ele sabia que para onde ele fosse, Deus era com ele. E ele foi tranquilamente. Moisés, ele não temeu quando teve que enfrentar o poderoso faraó. Por quê? Porque ele cria em Deus. Ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que quem estava ali com ele era o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que ele, Deus, era a maioria. Amém, irmão? É isso que nós temos que crer. E Davi partiu lá todo confiante para enfrentar Golias. Davi não tinha nada que pudesse falar, não, ele está confiando nisso aí. Não tinha armadura, não tinha força, era um menino franzinzo, como nós sabemos que a Bíblia nos fala, mas foi confiando em quem? No Deus Todo-Poderoso. Foi, enfrentou e venceu. Da mesma forma, Daniel na cova dos leões. Ele poderia ter obedecido o que pediram a ele, que falaram a ordem do rei, para que ele não fosse jogado lá, que ele sabia que o castigo era esse. Mas não. Ele sabia que iria acontecer na vida dele o que Deus quisesse. Mas ele confiou até o fim. Da mesma forma, Sadraque, Mesaque, Abednego, confiou. Se Deus quiser que a gente morra, vamos morrer, mas não deixando de obedecer a ele. Vamos morrer queimado, mas sempre sendo fiel a Deus. Não temeram a fornalha 7 vezes acesa. E venceram. Todos esses que eu falei venceram. E todos que obedecem, vence. Amém, meus irmãos? Veja lá, Isaías 45. Eu acrescentei isso aqui, que é importante para que a gente veja. Isaías 45. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 17. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Meu amado, aquele que crê em Deus, jamais será envergonhado. Pode crer. Não abra mão, creia, porque a palavra de Deus te garante que você jamais será envergonhado. Creia. Nós vimos esses exemplos que a pastora acabou de falar, e todos nós conhecemos, que nós, graças a Deus, temos uma intimidade com Deus, conhecemos a sua palavra. E eu pergunto para os abençoados, em algum exemplo, em alguma vez na Bíblia, Deus falhou? Não, para aqueles que confiam, ele não falha jamais. Por isso que Jesus, ele disse, tudo é possível ao que crê. Mas ele disse mais, se tiveres fé, nada vos será
impossível. E Paulo também disse aos romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou ler o exemplo agora, já estamos indo para o finalzinho da mensagem, eu vou ler um exemplo que mostra que nós temos mais, meus amados, é que confiar em Deus. Se você tiver que desconfiar, desconfie da tua desconfiança, nunca de Deus. Confie sempre. E eu vou ler, eu poderia falar, mas eu acho que fica mais lendo, tá? Certa vez um homem que confiava muito em Deus saiu a viajar em um navio. Em alto mar lhe sobreveio uma grande tempestade. O barco não resistiu e naufragou. Quando o homem se deu conta, foi jogado pelas ondas em uma ilha deserta. Ele, sempre muito confiante, deu graças a Deus, porque apesar do naufrágio, ele havia sobrevivido. Logo anoiteceu, o homem não tinha onde se refugiar, afinal ali era uma ilha deserta e não havia ninguém em nenhum tipo de cabana para ele se abrigar. Sem alternativa, passou aquela noite ao alento. Pois bem, o dia amanheceu e quando o homem acordou, percebeu que durante a noite, enquanto dormia, as grandes ondas trouxeram alguns destroços do navio e ele resolveu construir uma pequena barraca para que pudesse se abrigar. Novamente agradeceu a Deus, pois agora já não passaria as noites ao alento. Depois de construir para si o abrigo, o homem teve fome. Já estava há horas sem comer. Então saiu para procurar algo para matar sua fome e encontrou um coqueiro. Agradeceu a Deus porque já tinha o que comer. Comia coco no café da manhã, no almoço, no jantar e não aguentava mais coco, mas continuava a dar graças a Deus. Dias se passaram. Um dia ele saiu para pegar cocos e quando retornou, sua barraca estava em chamas. O homem, sem aguentar mais toda aquela situação, se voltou contra Deus e começou a questioná-lo, porque tudo aquilo estava acontecendo com ele, já que sempre foi um crente fiel e em nenhum momento deixou de confiar e dar graças a Deus. Nesse exato momento, que ele estava lá murmurando, se queixando, né? Que é o que nós nunca devemos fazer. Nesse exato momento, apareceu um navio trazendo viajantes. Finalmente o homem seria resgatado. O homem, muito grato aos viajantes, pergunta como eles souberam que ele estava perdido ali naquela ilha. E os viajantes respondem que o encontraram devido à sua esperteza em fazer uma grande fogueira, para que de bem longe pudesse avistar que havia alguém ali. Naquele momento, o homem entendeu que nunca devia ter deixado de confiar em Deus. Assim são muitas pessoas que dizem que confiam em Deus, mas na hora da dificuldade, no momento da tribulação, se voltam contra o Senhor e deixam de confiar. Deus, Ele nunca abandona os que confiam nele. E os que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Amém? E para terminar, nós vamos lá em Atos 12. Vamos ler o versículo 1. Vamos ler essa parte aqui em nome de Jesus. Atos 12. Vamos começar do versículo 1. Posso ler? Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João, vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia, olha que coisa maravilhosa, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém,
que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-se e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram para uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então lhe abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirava da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Amém, amados? Olha como Deus faz. Olha como Deus é maravilhoso. O que nós podemos ver acontecendo nesse momento aqui? Uma coisa maravilhosa, que é o ministério angelical. E nós devemos crer muito nesse ministério. Eles trabalham em favor da nossa vida. Amém? Aqui houve o ministério. Deus enviou quem? Seu anjo. O anjo foi lá, libertou Pedro naquele momento que ele estava lá, que já estavam todos na expectativa do que ia fazer com ele no dia seguinte. Deus foi, enviou o seu anjo e o libertou. Mas também nós podemos notar uma coisa aqui muito interessante, que às vezes acontece conosco. Nós sabemos que quando nós oramos a Deus, há poder na oração. Amém, amados? A gente tem que aquietar. Você orou, entregou ao Senhor. E como você crê, você sabe que vai acontecer. Naquele momento ali, estavam fazendo o quê? Orando. Mas quando Pedro chegou, eles não acreditaram. Olha a incredulidade. Amados, nós temos que crer obstinadamente. Quer dizer que ali estava havendo muita oração, mas pouca fé. Não tinha nenhuma fé. Porque quando viram que não, que está louca. Como é que pode? Eles estavam orando para quê? Não era justo para isso? E ele, não, tá louco, isso aí é o anjo dele, não é ele não. Como é que pode? Ele tá lá na cadeia, que Deus não te... Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Muitas das vezes a gente ora, a gente pede, a gente intercede, mas quando acontece, né? Dá glória a outros que não tem nada a ver. É Deus, Deus faz, Deus pode. Tudo é possível que crê, não há impossíveis para Deus. Amados, isso pode acontecer hoje na tua vida, na tua família, nos teus negócios, na tua saúde. Deus pode enviar anjos para quebrar as correntes que estão impedindo você de ser feliz. Você crê? Você crê? Então nós vamos orar. Amém? Vamos orar e você vai esperar sem ansiedade e com certeza você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Mas tem que crer como? Obstinadamente. Então eu convido aqueles que querem crer, que vão crer obstinadamente, a vir aqui na frente, que nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. Podem vir na frente. Mas tem que crer. Quem não quer crer obstinadamente, nem venha. Agora, quem quer, venha. Se ajunte. Vamos lutar. Em nome de Jesus. Vamos pegar a arma mais poderosa que nós temos, que é a nossa fé. E vamos colocar em ação.
E com certeza milagres acontecerão. Por quê? Porque quem está aqui é o Deus Todo-Poderoso. Amém, meu irmão? Eu não sei o teu problema, mas Deus sabe. E você vai orar. Você vai acreditar. Naquele momento a igreja estava unida em oração. E houve um milagre. Aconteceu um milagre. E nós vamos aqui agora estar unidos em oração. E nós cremos que o milagre acontecerá em nome de Jesus. Vamos cantar uma música de fé.